tentar fazer dessa longa história, desses 20 anos em 2 minutos. São mais de 20 anos de experiência, de interesse, mais do que experiência, também interesse, curiosidade, estudo sobre os temas de conformidade, auditoria interna, gestão de risco, investigação, integridade. Mas dentro desses 20 e poucos anos aí de experiência, eu ingressei no Grupo Odebrecht em 2006. Na realidade, em 2004, como terceira ainda, como terceirizada. Eu trabalhava numa consultoria, e essa consultoria foi chamada para implementar Sarbanes-Oxley na Braskem. E olharam para o lado e procuraram um profissional com experiência em Sarbanes-Oxley em 2004, não encontraram ninguém, mas encontraram algo em Londres naquela época. Eu morava em Londres e já estava trabalhando com SOX em Londres desde 2002, né? Por conta da promulgação da lei lá em 2002. E aí me trouxeram de volta para o Brasil para assumir o projeto da Braskem e fazer com que a Braskem conseguisse a certificação ainda em 2005, que era o primeiro prazo da SEC. E aí começou toda a minha trajetória dentro do Grupo Odebrecht. Final das contas, conseguimos a certificação em 2005, apesar da SEC ter prorrogado o prazo para 2006. Em 2005, conseguimos a certificação e logo na sequência me convidaram para fazer parte do time de integrantes da Braskem. Mas não era para ficar dentro da parte de compliance com SOX, não. Me deram a área para ser construída do zero, que era a área de segurança da informação, praticamente num greenfield. E aí eu implementei toda essa área de segurança da informação, que tem tudo a ver com controles internos. Era a área de segurança da informação, inclusive, a não existência de controles de tecnologia. Era, inclusive, um material weakness na certificação SOX em 2005. E aí eu assumi esse desafio de implementar a área do zero e lá para 2009, mais ou menos, quando essa área estava up and running, ou seja, já em voo de cruzeiro, eu recebi um novo convite da própria empresa para desta vez assumir e voltar às minhas origens e assumir a área de compliance com Sarbanes-Oxley. Isso foi mais ou menos em 2009, meados de 2009, final de 2009. E aí começou uma trajetória de muitas provocações, porque eu, com muita bagagem das melhores práticas mundiais, certificar SOX não era o limite e não era a régua mais alta que eu entendia ser de uma empresa de capital aberto como era a Braskem. Então, passei a provocar bastante a liderança, né? A liderança que eu tinha acesso. Nessa época, eu reportava ao responsável jurídico. A área de compliance estava vinculada à vice-presidência jurídica. Então, a quem a liderança que eu tinha acesso, eu conseguia fazer as provocações e não desistia, porque sempre numa visão muito otimista, eu sempre acreditei que a gente sempre pode aumentar a régua e nós somos agentes do nosso próprio destino. E por conta de todas essas provocações, que muitas vezes não repercutia positivamente em resultados dentro da empresa, mas por conta delas, né? Em 2006, quando a Odebrecht decidiu, de fato, transformar e virar a página e anunciou isso, eles olharam para dentro de casa e disseram assim, poxa, tudo que a gente precisa implementar, tudo que a gente precisa fazer, é o que, de alguma forma, a Olga vem aí ao longo dos últimos anos batendo na tecla, água mole em pedra dura. E assim surgiu o convite desse outro desafio dentro do grupo, que foi em 2016, em maio de 2016, para assumir aí a responsabilidade de Compliance Office no Grupo Odebrecht, já com a governança bem reestruturada, né, onde a área de compliance passaria a reportar e começou a reportar ao conselho e não mais às lideranças jurídicas. E aí começou meu último desafio e atual desafio, que é o de implementar um sistema de conformidade, agora não é nem implementar mais, é uma etapa vencida, mas de tornar o sistema de conformidade sustentável e aprimorado ao longo do tempo, né? Então é isso, resumindo aí uns 24 anos em 3, 4 minutos, é isso, Marina. Muito bom. E me diz uma coisa, para essa mudança de cultura e implantação do compliance, quais são os pilares que você considerou determinantes durante a sua trajetória ali, já a partir de 2016 e também antes, né, na Braskem? Na realidade, essa transformação toda que a Odebrecht vem passando, né,
eu diria que não seria só uma convicção minha, mas o que não só eu considero, mas que o grupo de integrantes da organização, todos eles consideram, acredito que, acho que os 3 pilares que eu vou colocar aqui como essenciais, determinantes para uma transformação efetiva. O primeiro deles é a convicção de que é necessário a transformação de uma cultura, a implementação de uma cultura de compliance, ter convicção de que este é o caminho e não um caminho a ser escolhido, é o caminho. Ou é nele que você vai ou você não sobrevive. Então, não adianta apenas o Chief Compliance Officer ter essa convicção, se essa convicção não for de todos. E acho que desde o começo, por mais que possa ter existido algum tipo de resistência aqui, acolá, essas resistências foram sendo vencidas e ultrapassadas ao longo do tempo, porque a convicção sempre foi da maioria de que ter uma cultura de controles internos, de compliance, de fazer o que é certo, de uma atuação ética, íntegra e transparente, era o caminho a ser percorrido. Não era o caminho a ser escolhido, mas era o único caminho a ser percorrido. Então, este era o caminho. E este, sim, um fator determinante, a convicção de todos. Um outro pilar que eu considero também determinante é de que a mudança não começa nem pelos meios, nem pelos fins. A mudança começa pelo topo. Ou a mudança vem do conselho para baixo, ou essa mudança corre o risco de não ser sustentável ao longo do tempo. Então, a convicção, mudança de cima para baixo, porque o conselho de administração, juntamente com o CEO, juntamente com as demais lideranças, é que vão determinar e vão dar o tom e dar o ritmo da mudança, né? E citaria também, não menos importante, mas complementar e determinante como as demais outras duas que eu citei, é que um projeto de mudança, seja ela qual for o projeto, né, para obter êxito, papéis, responsabilidades, metas e prazos muito bem determinados, né? E como é que dentro de um processo ou de um projeto de transformação cultural, eu elencaria o fator determinante desta transformação, desse projeto, ritmos e objetivos. Dentro de uma empresa, se você não tem uma governança bem estruturada, bem estabelecida, para que esses líderes, conselho, CEO, lideranças de processos de negócio possam aplicar seus papéis e responsabilidades, você é enfraquecido, né? Então, convicção, resumindo, convicção de mudança, de que a mudança é o caminho e não um caminho, mudança começando do topo, mas começando do topo de forma estruturada, que é justamente determinar responsabilidades, papéis, prazos, objetivos, métricas para alcançar esses prazos, e dentro da mudança cultural, o grande orquestrador desta mudança é uma boa governança corporativa implementada para que os personagens dessa mudança, os agentes dessa mudança, tenham claros papéis, responsabilidades, limites de atuação e possam ser cobrados por isso também. Nessa linha da governança corporativa, você entende que nesse processo toda a governança foi impactada, a governança da Odebrecht? E se sim, quais são as mudanças de governança que você entende que tiveram mais impacto, Olga? Porque a gente vê muito no Brasil, no momento de implantação de programas, a gente tem aí empresas que têm muitas delas com estruturas familiares, que vêm de longe já toda a parte da governança, que é difícil de você mapear os processos decisórios. Então, o que você entende dentro do processo de governança como mais impactante para que possa funcionar essa mudança de cultura e essa mudança estrutural para o compliance? Olha, na Odebrecht foi implementar, sem sombra de dúvidas, uma governança estruturada. Não adiantava apenas a convicção de todos, não adiantaria também a determinação de que a mudança vem de cima,
se essas lideranças não estivessem suportadas por uma liderança formal de cargos, posições, responsabilidades. Então, na Odebrecht, o primeiro passo de todos, antes de desenhar um sistema de conformidade e determinar quais seriam as mudanças culturais que deveriam existir no grupo, antes de tudo isso, foi transformada a governança corporativa do grupo. Antes, nós tínhamos cerca de 10 negócios, nem todos os negócios, a maioria deles, inclusive, não tinham conselho de administração, eram tudo suportados no conselho da holding, né? Que tinha suas reuniões periódicas, mas como um conselho de uma holding poderia, de alguma forma, olhar profundamente e de forma detalhada o dia a dia dos negócios, considerando a magnitude, o tamanho desses negócios e a quantidade desses negócios. Então, a primeira determinação foi: todo negócio da organização Odebrecht deve ter seu próprio conselho de administração. Não adianta ter apenas um conselho. Esse conselho deve ser formado por membros também independentes. Então, estipulamos metas de independência de conselheiro para que ocupassem as posições de conselho, né? E visando também diversidade, não só independência, como diversidade de gênero, diversidade de idade, diversidade de cultura, ou seja, diversidade de conhecimento e várias outras diversidades. Então, ter uma estrutura de governança bem estabelecida, né, foi essencial para a mudança. Então, quando a gente diz alterou o conselho determinou a existência de conselho de administração, membros independentes e também fóruns específicos para tratar assuntos importantes, ou seja, assuntos eles precisam de ter tempo para serem tratados com responsabilidade. Então, foi criado também como comitês de apoios do Conselho, comitês de conformidade, comitês de finança, comitê de pessoas e comunicação, que são comitês que trabalham mais profundamente esses temas. E o tema de conformidade foi um tema que foi, eu diria que chegou ao ponto de, em 2016, 2017, nós termos até mais de uma reunião no mês de comitês de conformidade. Tamanho eram os desafios e tamanho eram as situações que deveríamos processar e aprovar. Outra mudança também, não esquecendo e não menos importante de ser citada, é a responsabilidade de Chief Compliance Officer, que antes era vinculada ao jurídico, ela passou a ser vinculada ao Conselho de Administração. Olga, nessa questão da governança corporativa, o que você acha que foi mais importante de tomada de processos, de decisões, para alterar toda a estrutura de governança e melhorar o processo de implantação de compliance? Sem sombra de dúvida, foi começar a transformação, dando o primeiro passo, sendo o primeiro degrau, que é a transformação da governança corporativa. Criando bases sólidas para que a transformação acontecesse sobre essas bases sólidas. E qual foi a mudança sólida que aconteceu no grupo, né? O grupo era mais de 10 negócios naquela oportunidade em 2016, negócios altamente complexos, cada um de um tipo, de um jeito, de mercados totalmente diferentes, e nem todos aqueles negócios nossos possuíam um conselho. E quando possuíam, não tinham metas de independência no conselho. Então, o primeiro passo da Odebrecht foi, em abril de 2016, determinar que todos os negócios do grupo deveriam ter um conselho de administração. Esse conselho de administração deveria ser formado por membros independentes e que esses conselhos deveriam ser suportados por comitês de apoio de conformidade, comitês de apoio de pessoas e organização, comitês de apoio de finanças, para que aqueles conselheiros pudessem dedicar o tempo necessário, né, a desenvolver, a apoiar, a criar, a decidir os caminhos a serem percorridos pela organização. Chegou ao ponto, Marina, de em 2016, 2017, nós termos, em média, 2 reuniões mensais do comitê de conformidade. Tamanho eram as decisões que precisavam ser tomadas
tamanho as decisões que precisavam, as decisões que precisavam ser desenvolvidas e tomadas para que fossem implementadas num prazo recorde. Afinal de contas, nós tínhamos o que muitas empresas passam anos aí implementando, fazendo, elaborando, nós tínhamos prazos de dias para decidir, né, desenvolver e implementar, né? Então, sabíamos que em 2016 a transformação estava andando em paralelo, a área de conformidade estava construindo um futuro, a área jurídica estava resolvendo o passado, e essas duas áreas sempre estiveram andando em paralelo, um olhando para o passado, para reconciliar o passado, porque você não consegue construir o futuro se o passado não está reconciliado, né? E sabíamos que nós tínhamos claro que nós iríamos oferecer para a autoridade monitoria, né? Iam colocar na mesa a possibilidade de monitoria numa negociação de fechamento de acordo, e a gente, tipo assim, eu particularmente sabia o que uma autoridade iria exigir da empresa, né? E essa autoridade não adianta, não precisávamos a autoridade bater na nossa porta para dizer o que a gente tinha que fazer. Nós poderíamos já começar em 2016 mesmo, antes de qualquer assinatura, a transformação, inclusive definindo políticas de conformidade, um código de conduta realmente efetivo e aderente a todos os integrantes e não a alguns deles, entende? Então, o fato de termos começado, dado o primeiro passo, com a transformação de governança e dando o alicerce adequado para que esta liderança pudesse encabeçar e liderar a transformação, dando ritmo e tom, acreditando que a mudança cultural ela vem de cima para baixo, este foi um dos pilares essenciais para suportar o que hoje a gente está avaliando a sustentabilidade de algo que foi implementado nos últimos anos, né? E graças a uma governança sólida implementada. Então, eu diria que o impacto foi grande na governança, mas esse impacto é essencial, foi essencial e principalmente aconteceu no time correto. Não adiantava essa transformação da governança acontecer porque você está tentando implementar e você não consegue porque a governança não está preparada o suficiente para suportar a transformação, né? Entendi. E dentro da estrutura da companhia, que características que você entendeu e percebeu essenciais para o sucesso dessa mudança de cultura, dessa mudança dessa implantação toda? Olha, uma andorinha só não faz verão. Eu costumo dizer que o Chief Compliance Officer também não faz verão se não tivesse junto e unidos com todos. E também não é a única área, a área de conformidade não é a área única responsável por implementar 100% do que é exigido de um sistema de conformidade excelência, classificado como excelência pelas autoridades, né? Então, o que teve na Odebrecht e ainda tem na Odebrecht foi um item muito importante que quem já trabalhou lá ou quem é parceiro conhece, que é chamado ciclo de PA. Ciclo de plano de ação, ou seja, todos os integrantes há décadas possuem metas e resultados pactuados todos os anos, não é? Isso há décadas, ou seja, é um sistema de avaliação individual muito sólido e já sólido há muitos anos. Então, quando o Tom from the top chegou, determinando o que tinha que ser feito, quais eram as metas, quais eram os nossos objetivos, cascatear tudo isso e permear tudo isso na organização como um todo, para que todos fossem também responsáveis da transformação, foi muito fácil, porque era só na meta anual determinar quais seriam as responsabilidades e as metas a serem atingidas pelo CFO, e o CFO e o responsável jurídico, o responsável comercial, o responsável de RH, né? E eles automaticamente cascateariam aquelas metas dentro das suas próprias equipes, com os seus diretores, com os seus gerentes, com os seus coordenadores, até o ponto do estagiário ter meta. E tudo isso muito vinculado, né? Então, o fato da organização Odebrecht, o grupo Odebrecht, já ter um sistema de avaliação individual muito sólido e pré-existente e aplicado de norte a sul, leste a oeste em todos os negócios,
foi um passo importante para a gente poder não só cascatear todas as metas que precisavam ser atingidas para serem atingidas, mas também, por outro lado, é também um excelente insumo de informação para colher as métricas do atingimento das metas, né? Porque a gente não só precisa implementar, como a gente precisa mensurar para saber se estamos no caminho certo, porque a mensuração do que a gente planeja é que vai nos dar novos rumos, é o que vai dar para a gente novas metas, novos objetivos, né? Ou redesenhar e redefinir o curso para que a gente não fuja do target que foi predeterminado e pela liderança e pelo conselho. Pronto, podemos gravar a próxima. Qual que foi o seu maior desafio que você considera ao longo desse período todo? Eita, Marina, foram muitos desafios, mas se eu tivesse que citar um, já que você pergunta de um, esse um desafio que eu vou citar, talvez ele seja o consolidado de diversos micro desafios, né? E o maior desafio, e eu posso dizer no passado, porque não é mais hoje um desafio, é de ter contribuído de forma técnica, de forma atraindo as melhores práticas, com conhecimento mundial e também meu jeito baiano de ser, de ter conseguido contribuir com uma mudança cultural que partiu de uma Odebrecht muito descentralizada e muito governada com base na confiança do ser humano, onde confiar no ser humano significa que naquela oportunidade que controle é não confiar no ser humano, porque eu controlo, se eu confio, né? Onde auditar também era antagônico a confiar. Então, ter contribuído para uma Odebrecht que era muito descentralizada e muito baseada na confiança do homem, com pouco ambiente de controle, para um atual Odebrecht, que é hoje um Odebrecht com uma cultura, com decisões mais centralizadas, obviamente que tem decisões que ainda são descentralizadas, mas para benefício e com um propósito muito claro, mas a maioria das decisões hoje, de alguma forma, elas são centralizadas respeitando uma governança, né? Que cumpre um ritual de quem é responsável por e qual é a responsabilidade, limites de quem. Para uma Odebrecht, hoje, infinitamente mais rica, de ambiente de controles internos, onde foi possível demonstrar que não se perdeu a confiança no homem, muito pelo contrário. A gente continua tendo confiança no ser humano e até mais confiança no ser humano, porque hoje a gente tem um processo de ambiente de controles internos estruturado, onde a gente consegue ter medidas de prevenção e ter medidas de detecção implementadas, transparentes, formalizadas, mensuradas, que só fazem aumentar ainda mais a confiança do ser humano. Então, sem sombra de dúvida, o desafio maior foi, resumindo, de transformar uma Odebrecht, ou ter contribuído para a transformação de uma Odebrecht muito descentralizada, com muita confiança no ser humano e pouco ambiente de controle, para uma Odebrecht onde com decisões mais centralizadas, pautadas na governança corporativa, com um ambiente riquíssimo de controles internos, tanto preventivo quanto detectivo, onde, em momento nenhum, a confiança do homem foi perdida. Muito pelo contrário, a confiança do homem, no ser humano que desenvolve atividade, ela sofreu, inclusive, uma valorização. Perfeito. E nessa perspectiva da comunicação, um dos grandes desafios que eu vejo no Compliance Brasil é o treinamento. Como que você tem ali, quais são as principais regras de treinamento que você opera ali dentro do Compliance Odebrecht para uma empresa desse tamanho, Olga? O que você deixa visível? O que você entende ali que é necessário para atingir uma eficácia de treinamento e comunicação? Primeiro, tailor-made. Não existe aquele treinamento que vá servir de norte a sul, leste a oeste. Você tem os temas que precisam ser trabalhados.
né? E dentro do processo de governança corporativa, cada um dos negócios, cada conselho de administração anualmente aprova o plano de comunicação e capacitação do seu negócio, né? E dentro desse plano de capacitação e comunicação é também determinado como cada um daquele negócio vai atingir o seu público. Imagine que atingir um público de integrante da holding, né? É bem diferente de atingir um público de um agronegócio. E quem atinge um público de agronegócio não é o mesmo que atinge um público da engenharia e construção, que também não é o público que atinge a quem está numa indústria de oil and gas, muitas vezes muitos embarcados. Ou seja, ponto principal, cada negócio tem que observar as suas necessidades de capacitação. Por mais que, ao longo desses últimos anos, todos nós, negócios das empresas do Grupo Odebrecht, incluindo a Hold, trabalhamos praticamente anualmente os mesmos temas, mas a forma de trabalhar esses temas, elas foram adaptadas às necessidades do negócio, né? Cada um teve seu plano de comunicação e capacitação adequado às necessidades. Capacitação para todos pode ser capacitação para ninguém se ela não for tailor-made. Então, ter esse plano customizado é essencial, onde aí, no como essa capacitação vai ser dada, trabalhar a linguagem, né? Trabalhar, vai ser e-learning, vai ser presencial, vai ser de forma lúdica, né? Para angariar a atenção e prender a atenção daquele integrante, né? De tal forma, será que um treinamento de colarinho branco, de lavagem de dinheiro, de corrupção, o mesmo teor de conteúdo é dado a um C-level do que a um nível que não tem as responsabilidades de um C-level? É ter essa sensibilidade e trabalhar o mesmo tema de diversas formas, sempre focando no risco, sempre focando o risco do tema para o público que será atingido. Isso é essencial, o tailor-made. Um outro passo muito importante é garantir e a empresa, a pessoa jurídica, ter as evidências de que aquele treinamento ele foi absorvido, aquele conteúdo foi absorvido pelo público que foi direcionado, ou seja, mecanismos de nós termos uma retenção de conhecimento. Também é muito importante. E já se foi o tempo, né, Marina, que as empresas investiam aí horas e horas e horas e horas e horas em capacitação. Inclusive, o último publicação do próprio DOJ sobre o guideline do sistema de conformidade, o que eles esperam de melhores práticas, que foi publicado agora no início de julho, ele vem dizendo, né, simples e curto 2 vezes melhor, né? Ou seja, a habilidade de passar conteúdo de forma sucinta e objetiva e rápida, para que você possa até trabalhar mais temas, né? Também algo que está sendo reconhecido pelas autoridades recentemente. Então, o que torna o desafio de elaborar conteúdos a serem aplicados e a serem disseminados para os integrantes, para os colaboradores de uma empresa, ainda maior, mas é possível, e isso é fruto de lições aprendidas, sem sombra de dúvida, do mundo corporativo. Muito bom. E agora para um assunto que também é super polêmico, o que é métricas. Como que a gente mede? Você fala muito disso, né? Dos planos individuais que vocês têm, que foram essenciais para que você consiga medir. Como que você mede isso, Olga? O que é métrica no seu sistema? Olha, se a gente não mede, a gente não consegue avaliar, não é verdade? Então, qualquer planejamento de qualquer projeto, inclusive de transformação cultural, de implementação do sistema de conformidade, você tem que medir para você ter a consciência de que você está indo no caminho certo, para que suas decisões de futuro sejam pautadas no cenário atual, visando atingir os objetivos que se pretende. Então, desde o começo, quando a gente determinou que deveria ser implementado o sistema de conformidade, são várias medidas, né? De detecção, de prevenção, de remediação, são muitas medidas que um sistema de conformidade tem. Então, à medida que a gente ia implementando essas medidas, a gente já ia criando um indicador paralelo de como mensurar essas medidas. Vou dar
Vou dar alguma ação de algumas dessas medidas para tornar mais acessível a transmissão aí dessa experiência da Odebrecht. Por exemplo, quando determinamos que deveríamos ter uma governança corporativa implementada, que deveríamos ter conselho, que deveriam ter conselheiros independentes, comitê de conformidade, comitê de finanças, comitê de pessoas implementado. Imagine como é a responsabilidade do conselho da holding de orquestrar tudo isso e garantir que em todos os negócios do grupo, todos estão na pole position e não tem ninguém para trás, né? Então, determinamos indicadores. Indicador é: a holding aprova a política de governança, a holding transforma o seu conselho e dá prazos para que os negócios façam a mesma coisa. E aí nós passamos a cobrar dos negócios trimestralmente o acompanhamento desses indicadores. Então, atualmente, os negócios todos respondem esses indicadores mensalmente. A holding, eu como conformidade da holding, consolido esses indicadores e reporto esses indicadores para o conselho trimestralmente como forma de acompanhamento. Então, como é que a gente sabe se todos os negócios atingiram a meta de independência? Como é que a gente sabe se todos os negócios aprovaram as políticas que deveriam ser aprovadas? Como é que a gente sabe se os negócios realmente colocaram os comitês para funcionarem, né? Essa é a quantidade de reuniões que existem, é a quantidade de conselheiros que estão lá, tudo isso. E isso é válido para todos os elementos de conformidade. Por exemplo, capacitação, né? É indicador de que o plano que foi aprovado em cada um dos negócios, em cada um dos conselhos, ele está sendo executado, ou seja, é o percentual de execução, percentual de integrantes elegíveis que deveriam cumprir a capacitação, se cumpriram ou não cumpriram, para a gente ver se está tendo um esforço, não só da área de conformidade, mas das áreas de recursos humanos, de liderança, em fazer com que os integrantes também façam a capacitação. Porque a capacitação não deve ser responsabilidade do CCO apenas exigir que todos façam. Para se tornar um hábito de negócio, se tornar o novo normal da empresa, não é o CCO que tem que demandar. A capacitação é conhecimento, conhecimento é bem-vindo, aprendizado é benéfico, é essencial para todos. Então, as lideranças têm que estar engajadas também. Então, a gente consegue mensurar qual é o negócio que evolui mais, qual é o negócio que evolui menos, como é que a gente apoia quando o indicador não está bacana, para que, sempre com o objetivo de que todos têm que estar na pole position. Se a gente traçou metas, todos têm que atingir aquelas metas. Outra meta, por exemplo, de due diligence. No começo, a gente começou com a base 0% de due diligence na base. Então, colocamos metas. 100% da base de fornecedor tem que estar due diligenciada. Aqueles fornecedores que caem no critério que são requeridos para serem feitos uma due diligence de primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, conforme a nossa diretriz. Então, metas de implementação de due diligence. Ou seja, aí a gente vai acompanhando pelos indicadores qual é o negócio que está 50% da meta, 60% da meta, 70% da meta, 80% da meta, e essa meta não atinge nunca 100%, por quê? Você sempre tem novos entrantes. Então, é difícil atingir o 100%, mas também é mais difícil manter os 100%. Isso significa que você manter o 100%, significa que você está com toda a sua maquininha rodando a todo vapor, garantindo que você está mantendo a casa em ordem. Então, atingir muitas vezes a meta do indicador é desafiante, mas o desafio da atualidade é manter o indicador sustentável para que ele não caia, né? Ainda mais com os desafios vivenciados pelo grupo. Por exemplo, outros indicadores esse é muito interessante, indicador de adianta fazer auditoria interna se você tem vários relatórios de auditoria interna com dezenas de recomendações, essas recomendações não serem implementadas? Não, então colocamos um indicador de percentual de implementações de recomendações provenientes da auditoria interna dentro do prazo. Aí a gente calcula dentro do prazo, fora do prazo, e tenta entender a razão, porquê, e tudo tem que ter uma justificativa. Porque se você não observa, você não analisa esses indicadores, você corre muito risco de quando você for analisar tardiamente, você descobrir que você poderia ter tomado medida enquanto só pingando. E não quando você de distúrbio do processo. Sim. E aí que vem então, aí são inúmeros indicadores. Nós temos um painel de indicadores. Isso. Aí entra na rotina, porque se você estabelece metas, essas metas deixam de ser do CCO, tá, Marina?
Essas metas passam a ser de negócio. Elas passam a ser do CFO, elas passam a ser da área jurídica, elas passam a ser da área de recursos humanos, na hora da contratação de integrantes, fazer due diligence para determinados níveis. Ou seja, define-se, tem todo um arcabouço de definição e você entrega aquelas metas para que o negócio absorva. E aí, quando você dilui aquelas metas todas e cada um faz sua parte, cada um faz bem feito, porque faz tudo cada um dentro do seu quadrado, e é o resultado, sem sombra de dúvida, de um time. É um resultado em conjunto, não é uma pessoa trabalhando para a transformação, não é uma equipe trabalhando para a transformação, mas sim todos trabalhando para essa transformação. E mensurar é importantíssimo, sempre, seja num projeto de transformação cultural, seja num projeto de implementação de sistema de conformidade, seja num projeto de implementação do ERP, mensurar é a possibilidade de você errar menos e atingir seus objetivos com mais facilidade. Perfeito. E a última pergunta... Eu vou falar com você durante métricas durante uma tarde inteira, porque são muitas métricas. Com certeza. E outra coisa importante de ser citado, as métricas, não necessariamente, elas são imexíveis, eu diria assim. As métricas, elas vão evoluindo ao longo do tempo. À medida que você vai amadurecendo, você amadurece as métricas em conjunto, né? Você sente necessidade de explodir algumas métricas, ou quando chega no nível de maturidade tal, você sente a necessidade de consolidar outras métricas, né? A maturidade muitas vezes dá a oportunidade de você explodir e olhar mais profundamente, com a lupa maior o processo, ou lhe dá a oportunidade também de consolidar, porque aquilo já está em voo de cruzeiro, você não precisa olhar mais com aquela lupa tão rigorosa, né? Mas sempre um fator determinante de sucesso é medir. Se a gente não mede, a gente não consegue avaliar. E as pessoas, elas precisam ser avaliadas também pelo que elas entregam. Então, e são essas métricas que a gente coloca, inclusive, dentro do ciclo de programa de ação, que os integrantes individualmente são avaliados, né? Então, o compromisso de atingir aquelas metas é essência de cada um dos integrantes da organização, que todos, fazendo isso, todos podem dizer que são responsáveis pela transformação do Grupo Odebrecht. Perfeito. Mercados, outras empresas, outros negócios também. Ninguém assina um acordo, todas foram implementadas, né? E o monitor hoje está avaliando a sustentabilidade de tudo que a gente fez. E, sem sombra de dúvida, os indicadores são, né, pilares importantes de mensuração dessa sustentabilidade, né? Que a gente mencionou os indicadores anteriormente. Muito bom, Olga. Eu te agradeço muito, muito bom ouvir, falar essa prática com tudo isso que você já vivenciou. Então, vai ser muito bom para a revista RDPEC, Revista de Direito Penal Econômico e Compliance, da Thomson Reuters. Essa entrevista vai para lá, para o 3º volume da revista, que deve sair em breve. Muito obrigada pela sua experiência. Marina, eu que agradeço a confiança de poder compartilhar as experiências e as vivências dos últimos anos, mesmo que de forma resumida, e fico à disposição de vocês, dos leitores da revista, se tiverem qualquer interesse de aprofundar num tema, saber, eu estou sempre de páginas abertas, o livro está aberto aqui, para poder compartilhar e da mesma forma como eu estudei bastante para errar menos na minha trajetória de transformação, eu me coloco à disposição e coloco o conhecimento adquirido nas empresas do Grupo Odebrecht para influenciar outros, né? Não só apenas não cometer os erros, mas como prevenir esses erros e como trabalhar para mitigar os riscos que a Odebrecht correu aí e hoje considera uma Odebrecht transformada, mas com um longo caminho ainda de ser percorrido para o reconhecimento dessa transformação, né? Muito bom, Olga. Obrigada e até mais.